do Sérgio Cadeiro, que vai trazer para a gente um pouco a reflexão, né? Dele treinar pelo processo, pelo amor ou pela dor. Muito bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito boa noite. Estamos de volta. Faz tempo que eu não venho, né? Faz bastante tempo, é. Eu vou pôr esse folhetinho aqui, depois eu vou entregar para vocês, vou explicar o que ele é, tá bom? Será que precisa? Todo mundo me ouve bem? Talvez não precise, né, do microfone. Vou falar aqui embaixo também, porque eu acho que eu não tenho capacidade de ficar aqui em cima. Então eu vou ficar aqui, porque eu também sou ouvinte, sou frequentador, sou assistido. E de vez em quando eles me dão uma colher de chá para mim vir aqui, para mim poder ir treinando um pouquinho, para me melhorar, não é? E todo mundo precisa se melhorar um pouquinho, tá bom? Bom, hoje, antes de começarmos, nós temos que lembrar que no dia 29 ou 31? 29 de agosto de 1831, sabe quem nascia? Nosso tão querido Bezerra de Menezes. A gente não pode deixar de dar uma palavrinha sobre ele, né? Apesar que a casa já pode ter feito algum trabalho específico a esse respeito, mas eu peço licença para falar uns 5 minutinhos sobre ele. Bezerra de Menezes conheceu a doutrina espírita através do amor. Ele foi pegar um bonde na época para ir voltar para casa, era médico, e aí deram um livro para ele, e leu esse livro, ele ficou assim entusiasmadíssimo com esse livro, ficou muito feliz de ter visto esse livro, e esse livro fez com que ele modificasse a sua diretriz, seus caminhos, suas possibilidades. E aí ele, a partir de então, ele começou a militar numa doutrina chamada Doutrina dos Espíritos e foi até o fim da vida. Passou por diversas fases, diversas etapas e chegou até hoje, quase 200 anos depois que nós estamos aqui, não é? E até hoje aí ele tem um grupo no mundo espiritual que atendem diversos lugares, diversas casas, diversos grupos. Ele está praticamente em todos os lugares, porque ele tem centenas e milhares de equipes. Eu peço licença para dizer para vocês também que em 1950, no dia 15 de abril de 1950, houve uma reunião do outro lado da vida e lá era o aniversário de desencarne de 50 anos do Dr. Bezerra de Menezes. E aí quem foi convidado para lá foi um senhor chamado Francisco Cândido Xavier, que tinha o contato com os nossos benfeitores maiores, com a espiritualidade. E aí o senhor Chico Xavier explica para a gente o que aconteceu nessa festa que teve lá em função do aniversário de 50 anos do Dr. Bezerra. Ele estava com um ternão branco, que ele era característico, essa barba, né? E ele tinha um costume de segurar assim um paletó, passava a mãozinha assim no paletó. E o que aconteceu foi o seguinte, eles estão lá e daqui a pouco aparece uma coisa que eles denominam um ser espiritual, apareceu lá. Um negócio chamado materialização, apareceu. E depois todo mundo ficou assim meio embasbacado, meio boca aberta, né? Porque era um fenômeno que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, né? Nós estamos aqui no corpo físico e a gente pensa que o outro lado da vida é uma coisa só. Só que não é, tem diversas etapas, diversos estágios, diversas condições maiores do que a nossa. Bom, aí ela veio trazer uma proposta da Celina, que era mensageira de Maria, que Bezerra tinha um amor muito grande por ela, e então ele fala que Maria tinha convidado ele para que ele pudesse ir com ela a altos planos maiores. E o Bezerra então segurou caracteristicamente na mão o paletó e disse que ele pediria uma gentileza para a Mãe Santíssima, que ele gostaria de ficar na terra até que o último suspiro fosse dado. O suspiro de dor, de dificuldades, de problemas, até que o último suspiro estivesse na terra. Ele gostaria de estar aqui na terra. E aí foi autorizado e ele pôde permanecer na terra, né? Não como um corpinho que a gente tem, mas num outro plano de vida, nos auxiliando, nos sustentando, nos favorecendo. Então, quando vocês tiverem um probleminha de saúde, qualquer coisa, faça que nem eu. Outro dia eu tinha uma unha encravada. Será que pode pedir para a unha encravada também? Mas a gente pode, dependendo da situação, ter uma conversinha com ele assim mentalmente, falar: escuta, Bezerra, dá um apoio aí para nós, por favor, dá uma ajudinha, não é? Dá
um favorecimentozinho aí. E ele é capaz de nos ajudar porque ele tem centenas e milhares de mensageiros que andam por aí em seu nome. Bom, Bezerra então é um exemplo que conheceu as coisas maiores da vida pelo amor, mas a maioria de nós conhece as coisas maiores da vida normalmente pela dor, porque dificilmente a gente consegue não se ligar nas coisas maiores da vida quando nós estamos vivendo um grave ou uma dificuldade orgânica, um problema muito severo. Aí a gente para pensar e deixa de ladinho um pouquinho da nossa vaidade, um pouquinho do nosso orgulho, e aí a gente fala com o Criador, fala: ai Senhor, só com o Senhor mesmo para nos dar um apoio. A gente faz um negócio chamado prece, porque a prece pode ser uma coisa rápida, simples, objetiva, direta. A gente pode conversar com o Criador com meia dúzia de palavras, não precisa ficar lendo lá folhas e páginas e mais páginas, não precisa deitar de joelho, não precisa fazer nada disso. Basta a gente estar sentadinho e pensar nele com muita sinceridade e dizer: olha, o que eu faço agora? E agora? Tem um caso interessante de uma situação de dor, uma senhora amiga nossa, conhecida, e ela então estava vivendo lá um drama, apareceu um problema gravíssimo, daqueles que a célula não para de se multiplicar. Como chama isso? Todo mundo sabe, né? Olha só. Aí, todo mundo preocupadíssimo, e ela meio debilitada, porque me parece que quando a célula se multiplica fortemente, o corpo pega todas as suas defesas e vai em busca disso para tentar minimizar o problema. Então a pessoa fica muito cansada, desgastada, emagrece, é um problema terrível. E ela estava vivendo esse drama, essa dor terrível. Aí, ela então para um pouquinho e fala assim, conversa com o Criador, e fala assim: escuta, Senhor, eu vou ficar ou eu vou? Fez essa pergunta: eu vou ficar aqui ou eu vou embora? Aí ela disse que dormiu, sonhou que diziam para ela que ela ia ficar. Olha só, você vai ficar. No outro dia ela levantou, o companheiro dela, o maridinho, foi: vou levar você para tomar o remédio, para fazer, eu faço tudo sozinha. Pegou o ônibus e foi. E começou a fazer as coisas tudo sozinha. Porque quando perguntavam para ela, ela falava assim: não, eu tenho certeza que eu vou ficar. Então, acabou e pronto, eu vou ficar e eu tenho que resolver meus problemas. E foi resolver o problema dela. Então, quando a gente tiver essa dúvida, faça que nem ela. Pergunte com o Criador, fala assim: eu vou embora ou eu vou ficar? Sabe assim? Se a gente tem alguém que está vivendo esse drama, aí a gente também pode falar isso. Fala para ela assim: na hora que você for se deitar, pergunta lá para a administração do outro lado da vida, para saber se você vai ficar ou se você vai embora, porque aí eles vão te responder e está tudo certo, resolvido, né? Se você for ter que ir embora, não precisa ir se tratar lá no Einstein, você pode se tratar no SUS mesmo, que está tudo certo, porque você vai embora mesmo, né? Agora, se você for ficar, aí você reúne tudo que você pode para fazer o que é possível. E aí, então, é uma forma da gente, através do amor e pela dor, nós acharmos um caminho para essa diretriz que nós estamos vivendo muito fortemente. E isso pode ser usado para tanta coisa, né? Tanta coisa. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está incomodando a gente dentro de casa, aí a gente faz uma conversa com o Criador à noite e fala assim: escuta, é para ele ficar ou é para ele ir? Não é? Mas não pode ser partidário, hein? Não pode ficar torcendo para ele falar para você que é para ele ir, não. Você tem que abrir o coração e ser muito sincero. É para ficar, é para ficar. E a gente aguenta firme e segue em frente. Vai embora e tudo bem, tudo certo, não é? Então, nós podemos conhecer as coisas maiores da vida dessas duas formas, ou pela dor ou pelo amor. Mas normalmente a gente espera a dor para buscar as coisas maiores, como nós dissemos. Precisa vir uma situação muito grave. Agora vamos dar alguns exemplos do nosso dia a dia, que é isso que importa. Porque a gente ficar elocubrando coisas assim que não dá para a gente alcançar, é também complicado, né? Tem um senhor aí que fica falando da gente ficar rico, milionário, mas eu fico pensando, mas ele fala, mas não é para todo mundo, né? Tem que se falar mais assim, mais trocando em miúdos, para a gente entender melhor, porque a gente ainda é meio grosseiro, a gente não sabe como fazer isso, né? E então, o que a gente pode dizer é o seguinte: se a gente está no trânsito e uma pessoa faz alguma coisa que não deve com a gente no trânsito, nós podemos nos aproximar com ela pela dor ou pelo amor. Sabe como? Assim, por exemplo, a pessoa faz uma coisa muito grave e aí a gente quer resolver o problema. Aí a gente vai atrás dela e briga
E aí um fala para o outro, você não quer bala? Não, não quero, eu também tenho aqui quente, você tem frio ou quente? Aí fica aquela bagunça, aquela confusão. E aí alguém perde a cabeça e solta uma bala quente em cima do outro, aí o outro pega e vai embora. Sabe como foi essa união? Através da dor. Ou então a gente anda assim meio desprendido um pouquinho das coisas, sabe, um pouco desprendido. Raspou, fez uma coisa que não devia, poxa, que pena, né? Aí mesmo que a pessoa esteja de uma forma diferente, alterada, nervosa, você está equilibrado. Não vai acontecer nada. Você se uniu a essa pessoa através do amor. Então é importante a gente pensar, por exemplo, aquele cachorrinho do vizinho que é vizinho seu do seu apartamento, porque aqui na Chácara Clabim não tem ninguém que mora em casa, né? Tem alguém que mora em casa? Não tem ninguém? Porque se morasse em casa aqui na Chácara Clabim, ia pensar, puxa vida, né? Deve ser uma pessoa milionária, né? Porque se um como é que é o nome daqueles negócios pequenininhos? Em um estúdio de 20 metros, 15 metros já custa uma fábula, né? Imagina uma casa, né? Como que deve ser, né? Bom, aí a gente está lá no apartamento e o cachorrinho está lá sozinho, fica o dia inteiro sozinho, chamando o dono dele, chamando, e raspa na porta, e chama, até ele chegar por volta de 11h30, meia-noite, aí ele se sossega, tranquilo. Aí fica tranquilinho, tudo certo. Mas como a gente trabalha em casa, ele começa desde as 7 horas da manhã a chamar o dono dele, chama. A gente pode se ligar ao nosso vizinho de duas formas. De que jeito? Através do amor, outra através da dor. Através da dor é normalmente aquela forma que a gente sempre tem, sabe como fazer? Da gente tirar satisfação, reclamar com o síndico, falar com o zelador, chamar a polícia, chamar a protetora de animais. Fazer essa coisa forte, né? Que a gente se esquece um pouquinho de um sentimento que nós precisamos cultivar, que se chama humildade. E como é que cultiva humildade nessa hora? Olha o que o companheiro espiritual do Chico falava, Emmanuel. Ele falava assim, que a humildade não está na pobreza, na riqueza, não está, sabe? A humildade está naquela situação pela qual nós temos todo o direito possível do mundo. Nós podemos reclamar, nós temos o direito, está a nosso favor. Realmente a pessoa está infringindo uma lei para nos atrapalhar, realmente está criando um problema para a gente tem todo o direito de. E aí ele explica assim, a gente simplesmente abençoa. Isso é ser uma pessoa humilde. Olha só. Bom, mas isso não é para qualquer um, não é mesmo? Então, a gente pode se unir ao nosso vizinho dessa forma. Então, achar uma forma juntos. Quem sabe até uma pequena gentileza a gente pode fazer um agradinho para o bichinho lá de vez em quando, ter essa autorização. Enfim, a gente pode achar um meio que a gente pode pensar, né? Como que a gente vai se ligar a essas pessoas. A gente pode se unir também, por exemplo, ao nosso sogro, através... Vamos relaxar um pouco, está muito séria essa conversa, né? A gente pode se unir a eles através do amor ou através da dor, né? Então, por exemplo, você está lá almoçando em família, por exemplo, né? O domingo, está lá com o sogro, foi apresentado para o sogro, e aí a gente está lá, e aí passa uns dias... A namorada dele, que é a filha, na mesa mesmo, pergunta para o pai, escuta, pai, quanto que vale a nossa casa? Sabe assim? Aí o pai fica pensando assim, né? Meu Deus do céu, mas que ideia é essa? Só pode ter sido do meu genro, né? Tá botando minhoca na cabeça dela, né? Então a gente pode se unir através do amor ou através da dor, porque na verdade o que pode acontecer, né? A gente vai criar um problema com isso, né? Vai criar uma situação bem desagradável com isso. Então existem diversas outras formas, né, da gente se unir às pessoas. Ah, mas é que você não vive o que eu vivo, não passa o que eu passo, não anda onde eu ando, não faz o que eu faço. É compreensível que a gente tenha momentos difíceis, que a gente fique nervoso, que a gente perca um pouquinho o nosso equilíbrio. Isso é natural que isso aconteça. Mas a sugestão que nós recebemos
pelo amor e pela dor, é que a gente busque o equilíbrio o mais rápido possível. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. Achou que desequilibrou? Procura o caminho do equilíbrio o mais rápido possível. Respira fundo, sei lá, lava um tancão de roupa, não sei, faz alguma coisa. Uma pia, né? Pia cheiona de louça. Põe o lixo para fora. Não sei, alguma coisa assim, não é? Tira a toalha de cima da cama, põe ela pendurada. Não sei, temos que achar um jeito, não é? Da gente entrar num equilíbrio o mais rápido que puder. Mas a pessoa me desequilibrou. Eu emprestei um dinheiro para a pessoa e a pessoa não me pagou. Aí nós temos duas formas de se aproximar da pessoa. Ou pelo amor ou pela dor. Se nós caímos nesse golpe do dinheiro emprestado em família... aí nós já vamos estar prevenidos. Porque é previsível que as pessoas não paguem a gente. Não é previsível? Tanto é previsível que quando a gente vai pedir no banco, o banco cobra dos 2.000% de juros, porque ele está apostando que você não vai pagar. Se ele soubesse que você fosse pagar, os juros ia ser bem pouquinho, sei lá, 1% ao mês, 2%, né? Mas ele está apostando que você não vai pagar, por isso que o juros é grande. O cartão de crédito, por que os juros do cartão de crédito é tão grande? Porque ele tem quase certeza que no dia que vai vencer a fatura, você vai esquecer, você vai, é melhor deixar para pagar o mês que vem, aí eu pago as duas juntos, sabe? Ele tem quase certeza que isso vai acontecer. Por isso que ele cobra esses juros absurdos, né? Então, se a gente caiu nesse golpe do dinheiro para parente, por exemplo, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, a partir de agora, o que já foi, né? Agora daqui para frente, certo? Já emprestou lá, sei lá, R$1.000, aí chegou no dia de Natal, ele trouxe um celular novo para a esposa, do amigo secreto, aí você fica tranquilo, não vai se unir a ele pela dor, obviamente, pela raiva, pelo ódio, óbvio que não, né? Mas a partir de agora você pensa assim, pediu 1.000, eu só posso favorecer você com 200, mas aí na cabeça sua você fala assim, eu não estou emprestando, eu estou dando para ele. Se ele pagar, sabe o que você faz? Vai na churrascaria, compra alguma coisa legal para você, porque ele pagou uma coisa que você nem tinha ideia que ia receber, não é? Então faz assim, que fica mais fácil, porque assim a gente não cultiva problema em família. Nós não criamos uma situação desagradável em família. Isso é importante, não é? Se você é aposentado, tem pouco cabelo branco aqui hoje, né? Mas se você é aposentado, por exemplo, chega o seu neto lá e fala, queria tanto comprar uma caminhonete. Eu vi aí que o senhor tem um crédito consignado que pode tirar R$100.000, é verdade? Aí a gente já vai, né? Arrumar um jeito, fala assim, deixa eu vou pensar um pouco. Ele não pode responder essas coisas na hora, né? Aí você pensa assim, mas o que eu quero para o meu neto? Meu Deus do céu. E o que adianta eu ficar com esse dinheiro, coitadinho, quer andar de caminhonete, não é? Aí você pergunta para ele, mas escuta, meu filho, e se por acaso você pegou a caminhonete e caiu uma pedra no vidro e quebrar o para-brisa, você tem o dinheiro para trocar? Você tem o dinheiro de PVA? Você tem o dinheiro do seguro? O seguro da caminhonete é muito caro. A gente tem que ter sabedoria, né, para poder acolher ele, não é? Poder assim chegar perto dele. Olha, o vovô teria o maior prazer de dar o primeiro carro que ele teve. Qual que é o primeiro carro do vovô? Quem é que sabe? Fusca. Fusca, pode ser um Fusca, né? Qual outro primeiro carro do vovô, né? Chevrolet, um Buick, sei lá eu, não é? Esses também são muito caros, mas a gente pode ver um Fusca para ele. No interior tem muito Fusca bem barato, tem Brasília, Variante, tem bastante, Del Rey. Meu caso foi o Del Rey, Então a gente precisa ter sabedoria para lidar com esse assunto de forma que a gente não crie problemas mais para frente. Então nós podemos nos unir pelo amor às pessoas. A gente vai ver muita coisa errada, vai ver pessoas errando. A gente precisa encher os nossos corações de bastante compreensão, de amor, de possibilidades, porque assim, é previsível. Nós estamos num planeta de pessoas imperfeitas. Não tem ninguém aqui na Terra que seja perfeito. Nós vamos fazer coisas erradas. Às vezes a gente vai cometer até crime e não sabe. De repente a gente faz um crime e não sabe. Não sei quantas leis existem aí. Como é que a gente vai saber se não infringiu alguma lei?
não é mesmo? Outro dia vi um moço explicando na internet a questão do farol, no farol não, da velocidade, o radar de velocidade. Então ele falava assim, se você passar 8 km a mais, a máquina considera 2, mais soma mais 4 e dá 6, e aí você leva a multa. A gente não consegue entender isso daí, né? Então é melhor passar bem a menos, porque se você passa mais, não é? Então, devagarzinho a gente vai entendendo como lidar com essas coisas da melhor forma possível. A ideia do amor e da dor é justamente no nosso convívio social. Isso é a ideia principal. Nós precisamos aprender sempre, cada vez mais, a conviver socialmente. Hoje nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão se isolando cada vez mais. Vamos fazer aí uma festa aqui, não é bem, vai fazer uma festa qualquer aí, sei lá. E aí a gente, eu posso colaborar, dar um dinheirinho aí para ajudar, mas eu não vim aqui, eu não quero vir. Em família, alguém vai fazer um aniversário, por exemplo. Tudo bem, eu dou os parabéns pelo telefone, mas eu não vou. E outras coisas mais que a gente evita de conviver uns com os outros. Eu não sei por que a gente tem essa dificuldade, porque nós estamos na grande cidade justamente para conviver uns com os outros. Veja a nossa cidade, uma cidade populosa, gigantesca. A hora que você sair na rua, tem pessoas na rua. A hora que você quer fazer alguma coisa, tem o que você quer fazer. Eu queria comer uma comida egípcia. Você procura lá na rede mundial, aí, comida... Às vezes tem até na rua da tua casa. O negócio é impressionante. Tem uma pessoa lá que cozinha em casa e entrega, né? Esses que a gente prefere, né? Mas conviver uns com os outros, é isso que nós precisamos lidar uns com os outros. Porque quando a gente pede ajuda do alto, o alto manda ajuda para a gente, mas fiquem pensando, se ele mandasse alguém vir ao nosso encontro, e esse alguém falar, eu não gosto dessa convivência. Eu posso mandar aqui um pensamento bom para ela, mas ir lá eu não vou. Tem uma pessoa doente em família, eu posso mandar um pensamento bom para ela, mas eu não entro em hospital. Tem gente que tem essa dificuldade. Não vou chamar ninguém na minha casa, porque as energias dessa pessoa vai vir contaminar, vai queimar até as plantas. Amanhã as plantas estão tudo murcha. Olha as ideias que nós temos, meu Deus do céu. Não vou deixar ninguém sentar na minha cama, porque se a pessoa sentar na minha cama, dá um azar lascado, as coisas começam tudo a ir para trás. As coisas que é da frente vai para trás, as de trás vai para frente. Sabe, essas coisas, aí tem umas coisas assim. Dificuldade de relacionamento, às vezes vê uma pessoa com má aparência, às vezes tem um conhecido de anos, não é que a gente, sabe... Não consegue nem cumprimentar direito, não consegue trocar uma palavrinha, porque está aparentando mal, está numa dificuldade qualquer, enfim, está vivendo um drama, não é? Então nós estamos aqui para construir o amor. É isso que nós precisamos construir. Construçãozinha assim básica, tranquila, sem muita pressa. Construção de amor é uma coisa que vai acontecendo devagarzinho. Mas para que a gente possa continuar construindo o amor, é preciso a gente continuar convivendo, enchendo o coração de tolerância, de paciência, de indulgência, sabe? De piedade, de coisas assim, não é? Coisas que possam fazer com que a gente entenda que as pessoas têm problemas, têm dificuldades. Porque senão a gente vai viver uma eterna dor, né? Porque, vejam, hoje eu ouvi o Haroldo Dutra falando que o inferno, na verdade, não é um lugar circunscrito, né? É um grupo de pessoas. Então um grupo de pessoas que estão naquele mesmo nível, né? Naquela mesma situação. E eu não sei por que a gente prefere viver uma dor do que viver uma alegria, viver um contentamento, viver uma situação agradável. Por que a gente prefere a dor, muitas vezes? Isolamento, a gente não quer conviver, a gente não quer falar com ninguém. Por que a gente quer viver desse jeito? É que você não sabe, a minha cabeça não funciona com as pessoas. Tudo bem, é compreensível também. Mas procura construir, não é? Construir sentimentos bons com as pessoas, mesmo aquelas mais difíceis. Porque dizem as boas ou más línguas que é assim: dependendo do impacto que a gente tenha com alguma pessoa, a gente vai estar unido a essa pessoa. Então, por exemplo,
O pessoal gosta de fazer muita piadinha com sogra. Eu sou contra, viu? Eu sou contra. Eu só vou contar uma fofoca do Bezerra, que era o seguinte. O Bezerra só teve uma sogra, porque ele casou com 2 irmãs. Uma primeira morreu, depois ele casou com a outra irmã para ter só uma sogra, né? Foi assim, bastante diligente, né, nesse aspecto. Não, isso não é verdade. Ele casou com a irmã porque ela estava familiarizada com as crianças. A primeira esposa dele viveu um drama orgânico muito grande, fez com que a irmã viesse cuidar da família, dos filhinhos dele, tudo, né? Enfim. Então, por que a gente gosta de criar inimizades, por exemplo? Não é? Por que a gente gosta... Sabe que não adianta muitas vezes a gente falar a nossa opinião, porque a pessoa está totalmente fora daquilo que a gente pode entender, do que ela pode entender. Está num nível de entendimento que é diferente do nosso. É só isso, a diferença é só essa. Porque Deus nos ama a todos, mas a dor é por nossa conta. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não perca as esperanças. Ó. Dia 1º, o Ingo Alain, conhecido nosso, vai estar aqui com vocês. Não perca, a palestra dele é maravilhosa. Ele é um baiano que fala meio baianês, sabe assim? Ele fala baianês, Ele é muito, muito, muito competente. E na próxima semana também, certamente, pessoas muito capacitadas vão vir aqui, estar aqui para falar com vocês. Se vocês me permitirem, eu posso encerrar aqui com uma poesia da Alta de